A avó enfrenta a traição inesperada e esconde segredo chocante que pode abalar a família. Na pacata cidade de São Bento, onde o céu azul se encontrava com as árvores frondosas, Dona Lúcia era sinônimo de amor e sabedoria. Com seus cabelos grisalhos, sempre bem arrumados e olhos azuis profundos que brilhavam de emoção, ela era a rocha da família, a mulher que todos respeitavam e amavam. Mas em uma manhã comum, enquanto revisitam o álbum familiar empoeirado, sua vida pacífica dá uma guinada drástica. As fotografias, tingidas pelo tempo, contavam histórias de risadas, festas de aniversário e momentos em família. No entanto, em meio àquelas memórias, um envelope desgastado se destaca. Curiosa, Dona Lúcia o abre e, à medida que lê as palavras rabiscadas, um frio percorre sua espinha. O que lê é devastador. Seu marido, falecido há alguns anos, mantinha uma amante durante décadas, uma traição que ela nunca soube. A revelação é como um terremoto. A base em que construiu sua vida se desfaz e uma onda de desconfiança começa a crescer. Seu coração aperta só de imaginar que seus filhos e netos, que sempre a cercaram com carinho, talvez soubessem da traição, escondendo segredos que poderiam desmoronar a família. Ela se vê em um dilema angustiante: falar sobre o que descobriu ou manter tudo em silêncio. A unidade familiar que sempre lutou para preservar pode estar à beira do abismo. Os dias se arrastam e a tensão na casa se torna palpável. Olhares furtivos, sussurros abafados, todos parecem mais nervosos do que o normal. E então, um novo mistério surge. Um envelope sem remetente aparece em sua mesa, trazendo à tona uma antiga dívida de honra relacionada ao passado de seu marido. O que isso significa? Para onde conduzirá essa nova revelação? Será que o legado que sempre sonhou deixar para sua família está prestes a ser arruinado? Dona Lúcia tenta agir normalmente, mas sua mente não descansa. O peso da verdade sobre seu marido e a incerteza da dívida deixada para trás a torturam. Suas mãos tremem ao fazer o café. Seus passos são hesitantes ao andar pela casa que uma vez foi sinônimo de alegria. E quando seus filhos dizem que a amam e que sempre estarão ao seu lado, uma nuvem de desconfiança ecoa em sua mente. Afinal, o que mais poderiam estar escondendo? Quando finalmente decide que é hora de lidar com a situação, o telefone toca. Uma ligação anônima, um aviso ou uma ameaça. O coração de Dona Lúcia dispara. Ela sabe que a decisão que tomará terá consequências irreparáveis, mas a dúvida ainda a consome. Seria mais seguro viver na ignorância ou enfrentar a dura realidade? Na confusão que a envolve, a única certeza que ela possui é a negra sombra da traição espreitando atrás das cortinas da sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Lúcia estava completamente paralisada. A ligação anônima ecoava em sua mente como o sino do brando em meio ao silêncio ensurdecedor da casa. Uma dose de adrenalina a invadiu e, ao mesmo tempo, um terror profundo. O que mais seu marido poderia estar escondendo? O coração doía como uma ferida exposta, pulsando ao ritmo da incerteza. Antes que pudesse processar tudo, ouviu uma batida firme na porta. O som a tirou de seu transe. Com as mãos ainda trêmulas, ela se dirigiu até a entrada. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem de aparência sombria, desconhecido para ela, mas com uma expressão que misturava raiva e dor. Era um sujeito alto, de cabelos desgrenhados, e uma cicatriz atravessava seu rosto. Dona Lúcia sentiu um calafrio. — Você é Dona Lúcia? Ele perguntou, a voz baixa, carregada de tensão. Ela assentiu. Sua garganta estava seca. O que poderia aquele homem querer? Ele avançou, quase como se estivesse entrando sem permissão. — Eu preciso falar com você sobre o que seu marido fez comigo. As palavras dele caíram como pedras no chão, e a realidade começou a desmoronar ao seu redor. O homem continuou, sua voz agora mais firme. — Eu sou Samuel, um dos filhos da amante do seu marido. Dona Lúcia sentiu o mundo girar. Uma amante, uma filha. E o que mais? O que mais ela não sabia? Seu coração acelerou e o espaço se tornou pequeno. Samuel a encarava, um brilho de dor e raiva em seu olhar. Ele manteve isso em segredo durante anos. E agora, após a morte dele, — eu quero saber o que você sabe e o que pretende fazer, disse, seu tom desafiador. A acusação estava ali, clara e fria. Dona Lúcia abriu a boca, mas só conseguiu emitir um sussurro, como se as palavras houvessem se perdido no ar. — Não sei nada. — Você não sabe ou não quer saber? O homem interrompeu. A intensidade de suas palavras era quase palpável. Ele me deixou uma dívida, uma promessa. E agora, o que você fará com isso? Dona Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação a atordoava. A casa que era seu porto seguro tornara-se um labirinto de mentiras. Ela não sabia como lidar com essa nova realidade. Tudo estava ruindo. Nesse momento, o telefone tocou novamente. Dona Lúcia hesitou. A atenção dividida entre o homem à sua frente e a chamada que a chamava com urgência. Um instinto a levou a atender. — Mãe, é o Pedro! A voz do filho soou do outro lado, e Dona Lúcia sentiu seu estômago apertar ao ouvir o desespero. — Mãe, você precisa vir para o hospital agora. É urgente. É sobre o vovô. As palavras do filho se conectaram a um fio invisível que ligava seu Lúcio, o marido dela, aos segredos que agora ameaçavam tomar conta de sua vida. O homem à sua frente, a ligação do hospital, os segredos do passado. Tudo começou a se entrelaçar em um emaranhado que ameaçava engolir sua sanidade. Ela olhou para Samuel, que parecia esperançoso, mas também cheio de dúvidas. O que ele sabia?
Que conexão tinha com tudo aquilo? A urgência da situação exigia uma decisão rápida. Deixar as respostas para depois ou enfrentar de uma vez a tempestade que se aproximava. O rosto de Dona Lúcia estava pálido e a pressão nos ombros aumentava. Eu preciso ir ao hospital, murmurei, a voz fraca. Samuel hesitou, e por um instante havia um entendimento silencioso entre eles, uma ligação estranha que agora os unia naquele momento. Enquanto ela fechava a porta, a sombra da traição ainda frolicava atrás, pronta para despencar sobre ela, assim que menos esperasse. Qual seria a verdade que a aguardava além daquelas portas? O que mais ela teria que desvendar? Dona Lúcia fechou a porta com um som surdo, sentindo-se como se estivesse fechando um capítulo de um livro que nunca quis ler. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente, cada sílaba pesada como uma âncora, aprisionando-a no mar revolto de seus pensamentos. O que fazer agora? O hospital precisava dela, mas a verdade estava diante de seus olhos, clara como a luz do dia. Ela respirou fundo, tentando organizar suas ideias. O telefone ainda vibrava em sua mão, mas o que ele trouxe era um caos. Mãe, vovô, a conexão a torturava. Uma parte dela queria correr para o hospital, para seu filho, mas a outra relutava, presa à presença ameaçadora de Samuel. Eu preciso saber o que você sabe, insistiu o homem, sua voz agora menos desafiadora, mais ansiosa. Eu não sou o inimigo. Dona Lúcia hesitou, a dúvida a consumindo. É a verdade? Havia uma fração de compaixão em seu olhar. O que ela poderia saber que ele não sabia? Uma história de traição, um legado de dor. Meu marido, ele já se foi, ela sussurrou, a voz falhando. O que você quer de mim? Samuel olhou para o chão, fechou os olhos por um momento, como se estivesse carregando uma pedra pesada. Eu só quero justiça. Ele levou tudo de mim. Sua voz vacilou. E agora que está morto, quero que você me diga o que pretende fazer com isso. A tensão entre eles era palpável. Uma linha fina que poderia se romper a qualquer momento. Mas antes que Dona Lúcia pudesse responder, um grito ecoou do outro lado da porta. Mãe, é urgente! A voz de Pedro cortou o ar, trazendo uma nova tempestade para a sala. Dona Lúcia se virou e o pânico a envolveu. Uma palavra ressoou em sua mente. Help! E antes que ela pudesse decidir, a porta se abriu rapidamente e Pedro surgiu, pálido e ofegante. O vovô não sobreviveu, mãe. Não conseguiram salvá-lo. Ele estava desesperado, os olhos cheios de lágrimas. Aquelas palavras, como facas, atravessaram o coração de Dona Lúcia. O chão parecia desabar sob seus pés. Ela mal podia lidar com a traição do marido e agora tinha que enfrentar a perda de seu companheiro de vida. Mas o momento seguinte mudou tudo. No meio do desespero, uma sirene soou ao longe, tirando Pedro da sua dor momentânea e chamando a atenção de Dona Lúcia. Ela virou-se novamente para Samuel, mas o homem tinha o olhar distante e algo parecia se agitar dentro dele. Mãe, temos que ir, Pedro insistiu, puxando-a. Calma, Samuel interrompeu, a voz grave. O que mais está acontecendo? E assim, com essas palavras, algo em Samuel quebrou. Um sentimento de dor, de raiva,
de traição explodiu de seu peito, sem tentar segurar o que parecia dentro dele se formando como uma tempestade. Meu pai estava com seu marido na noite em que ele morreu. Eles estavam juntos. E meu pai estava muito doente antes de tudo isso. Engoliu em seco. Sua morte não foi um acidente. As revelações desabavam como pedras. Dona Lúcia sentiu o sangue esfriar em suas veias. O que estava dizendo? Uma conexão entre seu marido e a amante? Uma traição não apenas emocional, mas uma traição à vida? O que você quer dizer? Ela gaguejou, quase sem ar. Ele deixou meu pai morrer. E o que vem depois disso? Eu só quero respostas. As palavras de Samuel tingiam o ar de desespero e raiva. A sala estava envolta em tensão. Dona Lúcia se viu diante de um abismo profundo e tudo ao seu redor estava desmoronando. A traição, a morte, o legado da sua família. O que mais poderia vir à tona? Um estrondo à porta fez o coração dela disparar. Mãe, nós precisamos sair. Tudo está mudando. Pedro estava em pânico, enquanto a sirene mais próxima fazia seu coração acelerar. E assim, naquele instante, os segredos da vida de Dona Lúcia estavam prestes a se espalhar como cinzas ao vento. Ela ficou sem saber. Podia escapar ou seria forçada a enfrentar o furacão que se formava à sua frente? Dona Lúcia sentiu que o chão estava se desintegrando sob seus pés. A revelação de Samuel a atingiu como um soco no estômago. A dor, a traição, a perda, tudo olhou de um para o outro, sacudido pela agitação deles. A tensão cresceu e Dona Lúcia sentiu que o tempo estava escorrendo por entre seus dedos como areia. Mas, antes que pudessem mover-se, um estrondo assolou a casa. A porta da frente explodiu e uma figura inconfundível surgiu na entrada. Era o delegado Gomes, conhecido na cidade por sua seriedade. Ele estava acompanhado de 2 policiais. O coração de Dona Lúcia disparou. Dona Lúcia, precisamos falar, disse Gomes. A voz firme. É sobre a morte do seu marido. Ela sentia que tudo estava colapsando. A perda do marido ainda estava pendente, e agora a presença do delegado a fazia pensar em mais problemas. O que aconteceu? Perguntou Dona Lúcia. Hesitante, Gomes hesitou antes de responder. O ambiente estava pesado. E a cada segundo que passava, o nó na garganta de Dona Lúcia só aumentava. Nós temos informações de que seu Lúcio não morreu apenas de causas naturais. Há indícios de envolvimento em atividades ilegais. A última palavra pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Dona Lúcia tremeu. O que esse homem estava insinuando? Seu marido, uma figura sagrada em sua vida, envolvido em algo sombrio? E agora, Samuel, que estava ali por conta da amante dele, parecia prender a respiração, aguardando o impacto. O que você quer dizer com atividades ilegais? A voz dela saiu como um sussurro. Testemunhas afirmam que ele esteve em reuniões com pessoas de má reputação. Uma das últimas vezes que o viram foi na casa da amante, onde uma grande quantia em dinheiro foi movimentada. As palavras do delegado cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Dona Lúcia sentiu que o mundo estava girando. O que mais ela não sabia? E a dívida que Samuel mencionou poderia estar ligada a isso. Mas ele
Ele era um homem honesto, gritou Pedro, a indignação transbordando. Gomes apenas balançou a cabeça. Eu entendo o que você está sentindo, mas precisamos investigar. O que não combina é a morte repentina dele no auge de algo que parece muito maior. Samuel, ainda presente, observava com um olhar calculador. Dona Lúcia sentiu um estremecimento, mas antes que pudesse falar mais, a sirene da ambulância, que havia desaparecido temporariamente, voltou a ecoar, alarmante, cortante. A vida de muitos está em jogo, continuou o delegado, quebrando o silêncio gelado. Precisamos seguir cada pista, Dona Lúcia. Isso inclui você. O ar ficou pesado. A traição do marido, a morte, a amante e agora essa nova camada de mistério e crime. Era como se cada segredo que ela tinha construído em sua vida estivesse desmoronando. Neste instante, uma mensagem chegou ao telefone de Dona Lúcia. Ela olhou rapidamente e o que viu fez seu estômago revirar. Uma foto de um documento, assinado por seu marido, e as primeiras letras do nome do remetente a chocaram. Era a amante. Ela congelou. Pedro notou sua hesitação. Ai, o que é isso? Não sei se estou pronta para descobrir, balbuciou. Mas antes que pudesse se decidir, o telefone da casa tocou novamente. A pressão de tantas emoções a fez hesitar novamente. Mas quando atendeu, algo ainda mais impactante viria à tona. Dona Lúcia, você precisa vir para o hospital agora! A voz do médico soou do outro lado, cheia de urgência. É sobre o estado do seu pai. O coração de Dona Lúcia parou. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? O que mais estava escondido? E a conexão entre seu pai, seu marido e essa nova revelação estava prestes a ser desvendada. A tempestade se aproximava e Dona Lúcia percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer traição. O que mais viria à tona? Dona Lúcia sentiu que o coração parava. A voz do médico do outro lado da linha era como um grito na escuridão. O que estava acontecendo com seu pai? E como isso se encaixava em toda aquela confusão? Ela olhou para o delegado Gomes, que observava com uma expressão grave. Pedro estava ao seu lado, a preocupação estampada no rosto. O que aconteceu com o vovô? Perguntou Pedro, a voz trêmula. Não sei, mas precisamos ir até o hospital, respondeu Dona Lúcia, a urgência no tom fazendo seu corpo reagir. A verdade se tornava um labirinto de dores e segredos, cada esquina levando a uma revelação. Mais chocante, ela ignorou o olhar de Samuel, que parecia mais aflito do que antes. O momento estava carregado de tensão, e por um instante parecia que o passado de Dona Lúcia estava pronto para se desdobrar à sua frente, como um filme descontrolado. Todos saíram apressados, e no caminho até o hospital, Dona Lúcia mal conseguia pensar. O que ela ia encontrar? E que mais poderia ser revelado? E Samuel, que parecia estar mergulhado em sua própria luta interna, caminhava ao lado dela sem dizer uma palavra. Assim que chegaram ao hospital, o cenário já era de desespero. As pessoas se movimentavam freneticamente pelos corredores. Médicos e enfermeiros cruzavam apressados, mas a atmosfera pesada demorou a entrar na mente de Dona Lúcia.
Era como se ela estivesse em um mundo à parte, com a mente girando em torno de tudo que havia aprendido naquele último dia. Vovô! Pedro gritou quando viu uma enfermeira passando. Ele correu até ela, olhos implorando por respostas. Dona Lúcia seguiu Pedro, o coração pulsando. Tudo parecia se arrastar, mas quando a enfermeira se virou, seu olhar era de compaixão, mas também de preocupação. Sinto muito, mas precisamos discutirmos em particular. Ela começou, seu tom demasiado grave. Dona Lúcia engoliu em seco. O que havia acontecido? A enfermeira conduziu até uma sala. Lá, o médico que atendeu seu Lúcio estava esperando, com uma expressão que ela já conhecia. Dona Lúcia, sentimos muito informar que seu pai não sobreviveu. Suas palavras soaram como um eco na sala, pesadas e implacáveis. Um grito de dor escapuliu dos lábios de Pedro. Dona Lúcia sentiu que a vida a deixava. O que estava acontecendo? A morte do marido, a traição, e agora ela estava prestes a perder tudo. Então o médico continuou, a voz hesitante. Nós encontramos algo inesperado no exame. Ele se virou, buscando as palavras certas. Havia uma condição pré-existente que nunca foi diagnosticada. E mais, consequências de um tratamento que ele não tinha, um veneno que não encontramos antes. Isso sugere que a morte do seu pai pode não ter sido apenas uma questão de saúde natural. Pode ter sido algo planejado. Dona Lúcia quedou em silêncio, a mente rodando. Em veneno? Seu pai uma vítima? Veneno? Perguntou Pedro, a incredulidade estampada no rosto. Isso precisa ser investigado, disse o médico, mas a expressão de Dona Lúcia já mostrava que sua mente estava fervilhando com as implicações. Um veneno. Quem poderia ter feito isso? Seu pai tinha inimigos? E se o marido também estivesse envolvido nessa trama de traição, como Samuel havia sugerido? Sua respiração se tornou pesada. E então a porta se abriu novamente. Um policial entrou com um envelope na mão. Dona Lúcia. Bom, encontramos algo na casa de seu Lúcio que você precisa ver. Os olhares se cruzaram. A ansiedade instaurou-se no ar como uma nuvem escura. Embora os olhos deles estivessem fixos no policial, o que ele tinha a dizer prometia abalar ainda mais as estruturas já frágeis de Dona Lúcia. O que mais iria acontecer? Qual era a conexão entre as mortes e os segredos traiçoeiros que ela nunca imaginou que existissem? O envelope, parecendo tão simples, mas formidável, brotava no ar, e ela precisava saber. O policial se aproximou, o envelope na mão, parecendo pesar toneladas. Dona Lúcia prendeu a respiração. O que poderia haver dentro? Ele entregou o envelope a ela, as mãos tremendo. Dona Lúcia, precisamos que você veja isso, disse, a voz tensa. Ela abriu o envelope com cautela, os olhos se arregalando ao reconhecer a assinatura no papel. Era de seu Lúcio. O documento tinha algo que nunca esperava, um testamento. Mas as palavras que surgiam eram mais do que fazem uma simples herança. Morto, estava dizendo? O que isso significa? Pedro perguntou, a curiosidade se misturando com pânico. O policial respondeu, ainda sério.
Há anotações aqui. Uma lista de pessoas e dívidas. Seu Lúcio não era apenas um homem comum. Ele estava envolvido em um esquema que ligava muito mais coisas do que pensávamos. Dona Lúcia piscou, tentado entender. A mente borbulhava. Ela virou a folha e o que viu a paralisou. Nomes, muitos nomes, e um deles fez seu coração parar. Espera, isso não pode ser verdade, murmurou, os olhos arregalados. Era um nome que reconhecia, mas não esperava ver ali, tão próximo de toda a confusão. Era de um dos principais empresários da cidade, aquele que parecia tão respeitável, tão imbatível. Como seu Lúcio estava conectado a ele. O que mais acontecia ali? Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Pedro, a voz subindo. O tempo parecia parar e as paredes do hospital tremiam com a revelação. Seu pai, ele estava escondendo algo grande, algo perigoso, e ele mencionou meu pai todo esse tempo ligado a tudo isso. Dona Lúcia estava perdida, o choque a moldando, mas antes que pudesse absorver tudo, outra batida na porta interrompeu o caos. A enfermeira entrou rapidamente, com um olhar alarmado. Temos um problema, gritou quase sem ar. Dona Lúcia sentiu o coração disparar. O que foi? Perguntou, sentindo que a urgência estava prestes a transbordar. O estado do seu pai. As investigações revelaram que ele estava prestes a fazer uma revelação importante. Ele tinha informações que podem confirmar tudo isso e mais. É sério. Mas ele foi encontrado inconsciente numa sala e um grito ecoou do corredor. Isso fez a síndrome de luta e fuga explodir dentro dela. O nervosismo arrastou um silêncio profundo. Até que alguém saiu correndo, um médico com um semblante grave e apressado. Precisamos agir rápido. Estamos hablando de riscos sérios aqui. Samuel, que até então havia permanecido em segundo plano, agora se manifestou, a expressão ardente. Você não pode nos deixar aqui. Se o meu pai estava envolvido, se essas pessoas descobrirem que nós sabemos sobre a ligação deles... Dona Lúcia virou-se para Samuel. A mistura de raiva e medo era palpável. Como ele podia estar envolvido em tudo isso? E agora ela se via cativa em um emaranhado de mentiras e traições. O que você quer dizer com ligação? Perguntou, a voz mais firme, buscando controle em meio ao caos. Existe um braço do crime que abrange essas pessoas e seu Lúcio estava tentando desenterrar isso. Ele não morreu por acaso, mãe. Tem algo mais. A tensão na voz dele aumentava a cada palavra. Eu sou também parte disso. As palavras dele foram como um soco em um estômago que já estava doendo. Ela soltou uma risada nervosa, mas era uma risada sem alegria. O que ele queria dizer? O laço que os unia já não era mais de amor, mas um péssimo plano envolvendo traição. Pedro pálido, olhando de um para o outro, e Dona Lúcia sentiu a pressão explodir. Todos aqui têm um fio invisível conectando-os. Seu Lúcio, meu pai, Samuel e até você, gritou, as palavras saindo apressadamente. Nesse exato momento, o telefone dela começou a tocar positivamente. Olhou rapidamente o número na tela. Desconhecido.
Seu coração disparou. O que mais poderia acontecer? Ao levantar o telefone, a situação estava prestes a mudar ainda mais. A ligação poderia colocar tudo em risco, mas ela já não sabia mais o que temia. Afinal, a verdade parecia mais distante do que nunca. O que mais havia escondido, e a vida de todos seria desvendada naquele momento. Serena entraria em um novo ciclo de revelações, pronta para enlouquecer a todos. Enquanto segurava o celular, a pergunta que ecoava em sua mente agora era simples: até onde você estaria disposto a ir para descobrir a verdade? O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Toda a situação, toda a vida de Dona Lúcia estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda mais profundo do que já imaginava. Dona Lúcia estava prestes a atender o telefone quando a enfermeira entrou correndo na sala. O olhar dela estava estampado com uma urgência quase palpável. Dona Lúcia, rápido! Ela exclamou sem fôlego. Acabamos de receber uma ligação. Seu pai, ele não está sozinho. Encontramos uma caixa na casa dele. Dona Lúcia sentiu o coração disparar. O que teria essa caixa? O que mais estava escondido? Uma caixa? Perguntou, a voz trêmula. O que tem dentro dela? Documentos, fotos, coisas de uma vida que ele tentou esconder. A enfermeira balançou a cabeça, sua expressão grave. Você precisa ver isso. Naquele momento, Dona Lúcia ficou paralisada. A dor da perda do pai ainda ecoava em seu peito. Agora, descobrir que havia mais mistério a cercá-lo a enchia de um misto de medo e expectativa. Mãe, o que está acontecendo? Pedro, ainda em choque, aproximou-se, confuso. Não sei, mas precisamos ir até lá. Ela respondeu, a decisão já formada. Virou-se para a enfermeira. Leve-nos até a caixa. O ambiente do hospital parecia úmido, exalando um cheiro de desinfetante. Mas nada disso importava. Dona Lúcia seguiu a enfermeira com olhos determinados. Samuel, a quem já não sabia se podia confiar, ficou atrás. O clima estava pesado. Eles chegaram a uma sala separada do hospital, isolada. As paredes eram brancas, mas Dona Lúcia mal notou. Seu pensamento estava a 1000 por hora. O que ela iria encontrar? A enfermeira abriu um armário, retirando uma caixa de papelão surpreendentemente comum. Era pequena, mas parecia carregar o peso de um mundo dentro. Aqui está, disse a enfermeira, entregando a caixa. Tive que abrir rapidamente. Havia algo que não podíamos ignorar. Dona Lúcia olhou para a caixa. As mãos tremiam. O que poderia haver ali tão importante? Com um movimento hesitante, ela levantou a tampa. Dentro, encontrou documentos, fotos empoeiradas e, entre elas, um diário. O que poderia estar escrito ali? Enquanto puxava o diário, uma foto antiga caiu no chão. Ao pegá-la, a imagem atordoa. Era uma foto dela com o pai, sorrindo em um piquenique. Mas atrás havia uma sombra, uma figura completamente desconhecida. Uma mulher, com um olhar familiar, mas Dona Lúcia não sabia quem era. Quem é ela? Sussurrou.
mostrando a foto a Pedro e Samuel, que se aproximaram. Os olhares deles refletiam confusão. Eu não faço ideia, murmurou Pedro, já angustiado. O medo começava a agarrá-lo. Samuel pegou o diário e começou a folhear. A tensão na sala crescia. Cada página que passava era como se um novo peso se estabelecesse no ar. Finalmente ele parou e leu em voz alta. Se algo me acontecer, a verdade deve ser revelada. Essa mulher é a chave para tudo. Ele olhou para Dona Lúcia, os olhos arregalados. O que seu pai queria dizer com isso? A pergunta pairou no ar e, como um trovão, uma ideia lhe atingiu. Eles tinham que descobrir quem era aquela mulher. Dona Lúcia estava prestes a explodir, aliados às emoções, seu cérebro rodando. Até que a porta se abriu repentinamente. Um homem entrou, um desconhecido, mas havia algo inquietante nele. Dona Lúcia, ele chamou. Sua voz era baixa e autoritária. Eu sou o investigador encarregado do caso do... Seu pai, o que você acabou de encontrar é muito mais perigoso do que você imagina. Um silêncio pesado se instalou. A adrenalina correu pelas veias de Dona Lúcia. As revelações estavam apenas começando. Ela tinha certeza. O que você quer dizer? Perguntou, o coração acelerando. Pessoas estão interessadas nessas informações. E essa mulher, ela é parte de algo muito maior. Um segredo que poderá abalar mais do que sua família. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. O que você não sabe é que seu pai estava no meio de algo que poderia transformar tudo. Sem saber, você pode ter acendido uma chama que pode consumir todos nós. Dona Lúcia sentiu o mundo girar. Segredos, traições. Agora. Isso. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? Todos os antigos padrões se rompendo, e agora uma nova realidade se formava. A sombra da verdade estava mais próxima, e as consequências poderiam ser devastadoras. A caixa que até então parecia só um baú de lembranças, agora se tornava uma armadilha, e ela se via presa. Como isso poderia terminar? O que mais estava à espreita? Então, a verdade um dia seria revelada ou abafar-se-ia de uma vez. Dona Lúcia sentiu uma mistura de medo e determinação. Uma tempestade estava se formando, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Dona Lúcia estava paralisada, seu olhar fixo na caixa, enquanto as palavras do investigador ressoavam em sua mente. Um segredo que poderá abalar mais do que sua família. O ar parecia denso e a urgência daquela situação a envolvia como uma névoa espessa. A enfermeira olhou para ela e depois para o investigador, o medo estampado em seu rosto. Pedro estava ao lado, ansioso, sem saber o que pensar, e ainda assim, na expectativa de uma explicação que poderia mudar tudo. Samuel seguia mais atrás, observando tudo com um olhar que misturava curiosidade e preocupação. O que há de tão perigoso nessa caixa? A pergunta de Dona Lúcia saiu arrastada, como se o peso daquelas palavras fosse esmagador. O investigador franziu a testa, seus lábios se apertando. Ele hesitou, como se estivesse decidindo entre falar ou não. O que vou te dizer
É difícil de acreditar, mas precisamos examinar cada detalhe, começou ele, a voz tensa. Seu pai estava envolvido em uma complexa rede de relacionamentos e negócios subterrâneos. E essa mulher na foto, ela não é uma estranha. Ela é uma figura central em tudo isso. Um silêncio inquietante se instalou. Dona Lúcia sentiu a respiração falhar enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se reunir em sua mente. O que você quer dizer com figura central? Sua voz saiu quase como um sussurro. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Ela é parte de uma organização criminosa que seu pai estava tentando desmantelar. Seu Lúcio se meteu em algo muito maior do que apenas traições amorosas. Ele sabia mais do que dizia. A sala pareceu girar. A caixa, antes um simples recipiente de lembranças e segredos, agora se tornava um relâmpago, prestes a atingir todos ali. E se ele estava tentando desmantelar isso, como ele morreu? Perguntou Samuel, a voz quebrada pela intensidade do momento. Temos nossas suspeitas, disse o investigador, os olhos fixos na caixa. Mas antes de chegarmos a conclusões, precisamos de mais evidências, e a sua ajuda pode ser crucial. Dona Lúcia permaneceu em silêncio, as últimas palavras do investigador ecoando em sua mente. O que mais ela precisava saber? O que seu pai havia escondido? O que mais poderia abalar a estrutura da sua família? Então, em um instante, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Um estrondo alto quebrou o silêncio pesado. A porta da sala se abriu violentamente e uma figura familiar invadiu o espaço. Era Cláudia, a irmã de Dona Lúcia. Com os olhos arregalados e o cabelo bagunçado, ela aparentava estar em estado de choque. — O que você está fazendo aqui? Dona Lúcia perguntou, assustada. Mas antes que ela pudesse responder, Cláudia passou por ela, se dirigindo diretamente para a caixa. — Eu preciso saber. Seus olhos fixos na cena. A luz se dissipou rapidamente, deixando um silêncio ensurdecedor. Mas quando seus olhos se ajustaram, Dona Lúcia percebeu que a caixa agora estava vazia, exceto por um pequeno dispositivo cintilante que pulsava levemente. — O que é isso? Pedro perguntou, sua voz trêmula. Mas antes que alguém pudesse responder, o dispositivo emitiu um sinal sonoro. E naquele mesmo instante, uma série de mensagens começaram a aparecer na tela. Segredo revelado. Alerte a organização. Precisamos agir. Localização descoberta. O medo permeou o ambiente. O que isso significava? A caixa não era apenas um container, mas um alerta para algo muito maior. O rosto do investigador ficou pálido e Dona Lúcia sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. — O que está acontecendo? O que mais seu pai sabia? Ela gritou, olhando para o investigador, as lágrimas nos olhos. Ele abriu a boca para falar, mas antes que qualquer palavra pudesse sair, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. E rapidamente, a porta da sala foi arrombada, revelando homens com caras duras e armados. O caos se instaurou. O investigador empurrou Dona Lúcia para trás, enquanto Samuel e Pedro
tentavam proteger Cláudia. Dona Lúcia ficou paralisada, o coração disparando. O que estava acontecendo ali? Era um videogame de terror que começou a se tornar realidade. Precisamos sair, agora! Gritou o investigador, enquanto os intrusos avançavam. Dona Lúcia olhou para a caixa vazia. O que mais poderia acontecer? Era um pesadelo em que a verdade havia se tornado um fardo. E agora cada um se perguntava: quem realmente era seu pai? O que estava escondido nas sombras? Enquanto o horror se desenrolava diante deles, a única certeza era de que nada jamais seria como antes. E a verdade estava prestes a transformar tudo, mais uma vez. Dona Lúcia estava paralisada, seu olhar fixo na caixa, enquanto as palavras do investigador ressoavam em sua mente. Um segredo que poderá abalar mais do que sua família. O ar parecia denso, e a urgência daquela situação a envolvia como uma névoa espessa. Todos na sala haviam recuado diante da ameaça iminente, preocupações e medos espessando a atmosfera. Os homens armados avançavam, os rostos inexpressivos e os olhos frios, como predadores prontos para atacar. O investigador, com uma expressão tensa, puxou Dona Lúcia para perto de si, como se pudesse protegê-la com seu corpo. Samuel, Pedro e Cláudia estavam ao lado dela, todos apreensivos, lutando contra a incerteza que pairava sobre eles. "Precisamos sair daqui!" ele gritou, e antes que pudesse continuar, o barulho dos passos ecoou, interrompendo seus pensamentos. Uma sombra apareceu à porta e todos na sala travaram. Era uma figura familiar, mas inesperada. Dona Lúcia piscou, incapaz de acreditar no que via. Era ela, a mulher da foto. O mesmo olhar intenso, agora fixado em Dona Lúcia, e um sorriso enigmático no rosto. "Mamãe!" Os olhos de Pedro se arregalaram, transbordando confusão e medo. A mulher sorriu de maneira enigmática, como se estivesse exatamente onde queria estar, e virou-se para os homens armados, ignorando a tensão na sala. "Calma, tudo vai ficar bem." Sua voz era suave, mas carregava uma autoridade surpreendente. Dona Lúcia estava em choque. Essa mulher não só conhecia seu pai, como parecia ter uma ligação mais profunda com ele do que ela podia imaginar. Todas as perguntas que fervilhavam em sua mente pareciam se acumular em um único ponto. Quem era ela? "O que você está fazendo aqui?" Pai se meteu em problemas. "Estou aqui para revelar a verdade." E foi como se uma explosão tivesse ocorrido. O investigador deu um passo à frente, mas a mulher levantou a mão. "Não!" Ela interrompeu, dirigindo-se a ele com um ar de superioridade. "Eles não têm nada a ver com isso." Os homens armados hesitaram, mas a atmosfera crispada estava carregada de um mistério que parecia ter vida própria. A tensão que antes dominava a sala foi substituída por uma onda de expectativa. Pedro estava paralisado, seus olhos alternando entre a mulher e Dona Lúcia, enquanto Cláudia tentava processar tudo aquilo. "Suponho que você seja amante", sussurrou Samuel, quebrando o silêncio. As palavras dele eram impregnadas de curiosidade e desprezo, sua frustração evidente. "Não sou apenas a amante, Samuel. Eu sou muito mais." A mulher manteve a calidez no tom.
Mas a verdade no fundo de suas palavras era inquietante. Dona Lúcia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo o que pensava saber estava desmoronando. A caixa ao seu lado, agora vazia, parecia ir além do que podia imaginar. Os segredos que seu pai tinha não eram apenas sobre traições, mas o labirinto de enganos interligados. O que você sabe sobre meu pai? Dona Lúcia pressionou, a voz apertada. Respirou fundo e balançou a cabeça. Ele estava em uma missão para expor uma rede de corrupção. Algo que poderia ter mudado tudo, mas custou sua vida. Cada nome naquela caixa está conectado a algo muito maior. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Nesse momento, um dos homens armados, que parecia estar perdendo a calma, agarrou a mulher pelo braço. "Vamos logo!" ele gritou, puxando-a para fora. Quando ela estava prestes a ser arrastada, uma luz ofuscante irrompeu pela janela. Um barulho ensurdecedor ecoou, e tudo acontece em um estalo. O ventilador da sala estourou, enviando peças eletrônicas para todos os lados. Foi um caos absoluto. Dona Lúcia não tinha certeza do que estava acontecendo. A sala ficou um vendaval de gritos e movimento. A mulher se virou e lançou um olhar a Dona Lúcia. Sua expressão uma confissão silenciosa de que a verdade a aguardava. "Lúcia, lembre-se, a verdade pode ser mais perigosa do que você pensa", gritou, enquanto a puxavam para fora da sala. E então tudo escureceu. Dona Lúcia caiu de joelhos, seu mundo rodopiando em torno dela. Um sentimento de perda e confusão a dominava. Ela não tinha certeza de quem confiar ou o que acreditar. E no fundo, uma nova pergunta começava a se formar. Quem realmente eram as pessoas ao seu redor? Agora mais do que nunca. Dona Lúcia precisaria desvendar o mistério oculto sob camadas de mentiras e segredos. O que mais poderia ser verdade? E mais importante, quem era essa mulher que de repente parecia ter o poder de mudar tudo? A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas o custo de descobri-la poderia ser mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Dona Lúcia sentiu seu mundo desmoronar à sua frente. A caixa, que antes parecia conter apenas lembranças, agora era um portal para um pesadelo em plena luz do dia. A mulher que fez uma entrada dramática, com certeza relacionada ao pai dela, tornava tudo ainda mais confuso. A tensão no ar era palpável, enquanto o investigador olhava para os homens armados, prontos para atacar. "Se você estiver mentindo, não vai sair viva daqui", um dos homens a ameaçou, e a sala pareceu encolher. A mulher fez um gesto de calma e, por um momento, Dona Lúcia sentiu um fio de esperança. Mas a realidade era sombria e cada segundo contava. Samuel e Pedro estavam tensos, prontos para agir, e Cláudia, de olhos arregalados, observava tudo em silêncio. "Temos que ir, agora!" o investigador gritou, puxando Dona Lúcia. Mas a presença da mulher a fez hesitar. O que ela sabia? A verdade estava tão próxima.
Sem aviso, uma explosão de luz culminou da caixa, iluminando a sala e forçando todos a fecharem os olhos. Quando abriram, Dona Lúcia percebeu que a mulher havia desaparecido. Uma sensação de... O investigador chutou a porta, criou uma abertura para eles escaparem. Dona Lúcia sentiu a adrenalina correr e cada batida do seu coração pulsava como um tambor de guerra. Corriam pelo corredor, se afastando do caos da sala. Passaram por enfermeiros e pacientes, ouvindo as sirenes ao fundo. As luzes piscavam e os gritos ecoavam. "O que está acontecendo?" Pedro perguntou, a respiração rápida. "Não tenho ideia, mas precisamos chegar ao carro", respondeu Dona Lúcia, puxando os outros rapidamente. Assim que chegaram ao estacionamento, a mulher misteriosa apareceu novamente na esquina. "Você precisa entender a verdade", ela gritou. Dona Lúcia hesitou. As palavras dela eram um misto de urgência e desespero. "Espere, o que você sabe sobre meu pai?" Ela respondeu, a dor refletindo em seu tom. "Seu pai?" A mulher começou, os olhos brilhando com emoção. "Ele está em perigo. O que você descobriu não é nada comparado ao que está por vir." Uma nova sirene soou e o espaço ao redor começou a se encher de novos sons de luta. A mulher olhou para trás e fez um gesto rapidamente, como se pedisse para seguir. "Venham comigo!" ela sussurrou, já correndo em direção ao outro lado do estacionamento. Dona Lúcia olhou para Pedro e os outros, e, num ato de confiança, decidiu segui-la. Cada passo um misto de medo e esperança, mas a necessidade de respostas superava a insegurança. Eles correram por becos e saídas dos fundos, até que finalmente chegaram a um carro estacionado. A mulher abriu a porta e fez sinal. "Entrem. Agora, a verdade precisa vir à tona." Enquanto todos se enfiavam no veículo, Dona Lúcia se virou para a mulher. "O que há na caixa?" A resposta dela poderia mudar tudo, mas antes que pudesse falar, tiros ecoaram perto deles. As balas atingiram o asfalto e o pânico começou a se instalar novamente. "Não vai ser fácil", murmurou a mulher enquanto arrancava com o carro e dirigia a toda velocidade. Dona Lúcia sentiu sua cabeça girar. O que mais poderia ser revelado? Em instantes, a velha vida dela foi deixada para trás e um novo caos se apresentava à frente. "O que você sabe? Por que meu pai estava envolvido?" Ela insistiu, a urgência em sua voz. "Você tem que entender que a busca pela verdade pode levar a lugares sombrios e não podemos parar agora." A mulher respondeu, os olhos focados na estrada. Dona Lúcia percebeu que a verdade a puxava, mais forte do que ela jamais imaginou. O que mais estava para ser descoberto? E com cada pergunta, mais sombras e segredos surgiam ao fundo. Apenas sombras e segredos. Sombras e segredos. Apenas sombras e segredos. Se revelar, lançando luz sobre um passado enterrado. Ei, antes de você ir embora, aqui vai um aviso importante. Essa história incrível não acaba aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda a levar mais conteúdo imperdível para você. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!